noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos fazer a leitura hoje do Salmo 103, com o título de A Misericórdia de Deus. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. Pode acompanhar comigo, por favor? Bendiga minha alma ao Senhor, é tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Vamos fazer oração agora para iniciar nosso culto, invocar o nome do Senhor, para que Ele esteja abundantemente presente, que nós possamos louvar o Senhor, cultuá-lo, e que o nosso culto não seja somente um dia da semana, mas que seja a nossa vida inteira. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, obrigado pela Tua bondade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez naquela cruz, Pai, levando todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, Pai, pela cruz. Obrigado, Senhor, porque sem você, sem a Tua misericórdia, Senhor, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos nos achegar a Ti. Peço a Sua bênção sobre esse culto, Pai, a presença Tua na vida do pastor, que ele possa falar aos corações dos ouvintes, Pai, e que Tu seja cultuado e adorado através daquelas pessoas. De todas as famílias, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a Deus de amor.
noite, irmãos, que a graça e a paz estejam com vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto e eu convido vocês a continuarem a leitura no Salmo 103 e nós vamos continuar a partir do versículo 13. E assim nos diz a palavra do Senhor: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma, o Senhor. Nós vamos orar agora, para que Deus possa estar recebendo o nosso louvor. Pai querido, nós te damos graça, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor esteja, Pai, recebendo os louvores, os cânticos que nós iremos cantar agora, Senhor Jesus, diante do teu altar, Pai. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se humilhar
graça dele seja sobre a sua vida, que nós possamos ter um tempo proveitoso de meditação na palavra dele agora nesse momento. Eu gravo, irmãos, esse sermão, essa mensagem a vocês, um dia depois de saber aí, né, pela TV, como você também deve estar ciente, da renúncia do ministro Sérgio Moro, a uma figura, né, política, uma figura pública aí, que tem sido muito importante para o nosso país nos últimos anos. E uma das coisas que eu percebi, principalmente nas redes sociais, né, da nossa rede de amigos, vamos dizer assim, foi a falta de esperança, o golpe, né, o baque que essa renúncia trouxe, enquanto alguns torcem por quanto mais ruim, pior, melhor, né? Quanto mais caos, quanto mais desastre, melhor, como se não estivéssemos todos no mesmo barco. Outros torcem pela volta de antigos padrões que nós já somos fartos deles, já sabemos que não nos fizeram bem, mas a verdade é que houve muita tristeza, né, em meio aos brasileiros nesses dias, porque em meio à crise que nós estamos enfrentando, nenhuma turbulência a mais seria desejada. De forma que nós sim ficamos tristes, né, todos nós brasileiros aí, por percebermos nos nossos governantes, ao invés da maturidade que nós esperávamos, brigas por pessoalidades e vaidades, né? É muito triste nós percebermos essas coisas. E se porventura se confirmarem as acusações, mais triste ainda, porque nós saberemos que o cerco da corrupção ainda está muito presente na nossa vida e ainda não nos deixou da maneira que nós desejamos. Mas eu queria aproveitar a ilustração desse acontecimento, a ilustração desse tema, não por causa do acontecimento em si, não por causa do fato em si, mas por aquilo que eu percebi em algumas pessoas cristãs a respeito da sua esperança ou da sua desesperança. É muito triste quando nós começamos a perceber entre cristãos, entre aqueles que dizem, né, que creem em Deus, que a sua esperança, a sua expectativa ou a certeza das coisas que virão de maneira correta sobre as suas vidas está baseado em ideologias, ou em pessoas, ou em cargos, ou em segmentos sociais, ou em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. Nós temos uma teologia, ou podemos dizer até mesmo uma doutrina antiga, a doutrina deísta, que imaginava mais ou menos o mundo da seguinte maneira, como se Deus, né, essa foi a principal ilustração que ficou conhecida dessa doutrina, Deus fosse um relojoeiro que tivesse feito todas as coisas, depois que tivesse dado corda nesse relógio, né, e deixado que as coisas seguissem por si só, até que ele voltasse e encerrasse então aí a história humana. Como se Deus não interferisse, como se Deus não agisse. E quando eu percebo cristãos olhando para humanos, para as pessoas falhas, pecadoras, e colocando nelas, seja nesse ou naquele governante, seja nesse ou naquele segmento científico ou filosófico, e colocando a sua esperança nessas coisas, eu me entristeço porque eu sei que essa esperança não vai durar. Assim como o cargo do ministro não durou, né? E assim como os mandatos dos presidentes não duram para sempre, eles devem ser trocados o mais rápido possível, né? Segundo alguns filósofos antigos, para não darem problemas para nós, população. Mas a verdade é que nós cristãos não deveríamos, de forma alguma, esperar de homens ou esperar de outras coisas a não ser de Deus, que a nossa esperança estivesse então firmada. Eu queria ler um texto com os irmãos, no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, embora haja algumas controvérsias se Jeremias realmente é o autor, né? Coisas que nós não vamos debater aqui, mas no livro de Lamentações nos diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos orar? Deus querido, pedimos a tua iluminação para o estudo dessa noite, para essa mensagem, para que ela alcance o nosso coração, ó Deus, e aplique em nós, através do poder do teu Espírito, aquilo que tu mesmo desejas, Deus, para a nossa mudança de vida, para a nossa devoção a ti, para a nossa consagração a ti, ó Deus, por lapidar, ó Deus, das nossas vidas na tua face, ó Senhor,
e para que nós possamos nos tornar cada vez mais filhos, ó Deus, agradáveis a Ti, parecidos com o Teu Filho Jesus, para que o Seu nome seja engrandecido, ó Deus, na nossa vida, nas coisas que nós fazemos, temos, ó Deus, e às quais nós pertencemos nesses dias, e que sobre todas elas, ó Deus, o Seu nome esteja, e sobre nós também. É a nossa oração, com pedido, ó Deus, de perdão por nossas faltas, perdão porque às vezes, ó Deus, deixamos de confiar em Ti, e quando a nossa esperança falha, Senhor, não sabemos mais para onde correr, ó Senhor, mas que a Tua palavra nos ilumine e nos leve ao entendimento nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma peça poética, mas ela é considerada também por alguns biblistas uma peça profética. Por quê? O livro de Lamentações é composto de 5 capítulos, todos eles com 22 versos, né? Mas no capítulo 3, que é o centro do livro, se a gente colocar o capítulo 1 e 2 de um lado, 4 e 5 de outro, o capítulo 3 ficaria no centro. E o capítulo 3, ele não é com a sequência dos outros capítulos com 22 versículos. Se você olhar aí na sua Bíblia agora, você vai perceber, se ainda não tinha percebido, que ele tem 66 versículos. Só que o autor, provavelmente Jeremias, o profeta, ele fez com que o capítulo 3 tivesse dentro da sua estrutura, dessa estrutura poética, a 1/3 do tamanho das outras partes dos outros capítulos. De forma que o livro ficou simétrico. Né? Nós podemos olhar para o capítulo 3 aí, e mesmo ele sendo composto por 66 versos, esses versos têm 1/3 do tamanho dos outros. E como que ele fez isso? Ele pegou as 22 letras do alfabeto hebraico, e a cada 3 linhas ele colocou uma letra para segui-las. E o texto que nós lemos, o verso 21 até o verso 24, estariam então nas letras hebraicas, né? No Zayin e no Et, que seriam as letras que conduziriam esse texto. Se você pegasse um desenho desse livro, e você pegasse o gráfico desse livro, e olhasse para esse livro, você ia perceber que o seu olhar seria dirigido para o centro do livro, para o centro desse desenho, onde estaria exatamente essa parte que nós lemos. A parte que enaltece e exalta o socorro de Deus, o colocar a esperança naquilo que não pode falhar, que é a misericórdia e o amor de Deus pelos homens, em meio ao caos e em meio ao cerco da cidade de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. O rei babilônico, o Nabucodonosor, enviou os seus exércitos e a cidade foi cercada aí por um longo período. E os historiadores dizem que nesse triste período da história, irmãos, as mães, as mulheres da cidade, elas diziam umas para as outras, né? Quando os filhos morriam: hoje nós nos alimentaremos do seu filho, amanhã nós nos alimentaremos do meu. Porque era certeza que eles iriam morrer de fome, de sede e por causa das próprias batalhas. O exército de Nabucodonosor, historicamente conhecido por não respeitar mulheres, nem crianças, nem idosos, eles destruíram Jerusalém, a toda a cidade, e levaram cativos aqueles que eram mais importantes ali para o povo. Se você olhar para o estudo específico desse capítulo 3, nós podemos ver do verso 1 até o verso 20, a causa da queda de Jerusalém. Esse poema, escrito na primeira pessoa, né, é um indivíduo representando toda uma população, vamos dizer assim. Ele vai dizer que a queda de Jerusalém se deu por causa do pecado do seu povo. Todo o mal que veio sobre aquela nação, o mal que veio sobre os homens e mulheres daquela nação, foi por causa do seu comportamento, das suas ações diante do grande Deus a quem eles deveriam servir. Do verso 21 até o 39, que fecha aí no bloco onde nós estamos, a lembrança dessa misericórdia, a lembrança dessa ideia de que Deus perdoa, de que Deus volta o seu rosto, de que Deus socorre, e somente nele deve ser colocada a nossa expectativa, pode ser encontrado. As duas palavras, queridos, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, para misericórdia, elas querem trazer para nós o seguinte entendimento: de alguém mais forte e leal e fiel, que é a palavra que o poeta, né, ou o profeta aí vai usar, é alguém leal que socorre nos momentos em que nós não temos mais saída, no momento em que nós não temos mais força. E as duas palavras, tanto do hebraico quanto do grego, trazem a noção de que esse socorro
esse volver do rosto, estender as mãos com favor, vem não por causa dos méritos de quem está sendo socorrido, mas simplesmente por causa da aliança e da escolha soberana daquele que faz tal gesto. Eu gosto muito de uma explicação que não vai para a literalidade da tradução das palavras, mas explica bem aquilo que eu estou querendo dizer. Um antigo professor meu, ele dizia que a ideia de misericórdia na Escritura é como se Deus pegasse a graça e o amor dele e colocasse sobre nós, e esse filtro pelo qual ele nos enxerga apagasse de nós momentaneamente o nosso mal, a nossa necessidade de punição, injustiça e ira sobre a nossa vida. É como se esse filtro do amor de Deus, ou o filtro aí, do sangue de Jesus, nos tornasse aos olhos de Deus dignos de amor, dignos de favor. Essa é a ideia de misericórdia, quando a nossa miséria é encoberta pela grandeza do coração de Deus e nós somos então salvos. Entendendo isso, do verso 40 ao 45, o texto, do versículo 40 a 45, no capítulo 3, vai mostrar então esse incentivo do profeta ou do poeta para que o povo clame por arrependimento, já que a causa de não estarem sendo socorridos, já que a causa de todo aquele cerco, de todo o mal que está vindo sobre a vida deles, essa causa é o próprio pecado dessas pessoas, o poeta então incentiva: busquem ao Senhor. E as pessoas no poema fazem isso. E do versículo 46 a 54, então, nós percebemos o quê? Que mesmo não merecendo, por causa da fidelidade desse que estende a mão e que volve o seu rosto, Deus ouve e Deus os livra e Deus os abençoa, mesmo em meio ao sofrimento. E por fim, então, tendo recobrado forças, o versículo 55 a 66 vai fechar aí, então, com o clamor do poeta para que o povo de Deus se vingue dos seus inimigos, aqueles que zombaram deles no seu momento de fraqueza. Esse cerco, então, a Jerusalém vai ilustrar aquilo que eu quero conversar com você hoje, enquanto nós estamos cercados como brasileiros, mas como seres humanos também, por males nesses dias, por coisas difíceis que nós temos enfrentado no mundo, no nosso país, na nossa casa e até mesmo dentro do nosso próprio coração. Nós devemos seguir a rota daquilo que a Escritura nos diz. Primeiro, nós estamos sofrendo por causa de algum mal que nós cometemos? Se sim, devemos voltar para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar e Ele é misericordioso. Quando Deus nos ouvir, nós devemos nos reerguer, já que Ele nos ouviu, recobrar nele força, colocar nele a nossa esperança e então seguir adiante para cumprir aquilo para o qual Ele tem nos chamado. Se você gosta de temas, a minha ideia hoje é aplicar para você falando sobre a misericórdia de Deus, a única na qual nós podemos colocar a nossa fé e receber de verdade a esperança real que nós precisamos para a nossa vida. O objetivo do poema que nós lemos, ou do livro todo, é mostrar que a falta de temor, de respeito a esse Deus, pode trazer muitos males sobre uma nação e sobre a vida das pessoas que ali vivem. Como brasileiros nesses dias, nós não devemos colocar a nossa esperança em homens. Nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor, que é fiel, segundo o texto que nós lemos. Ele não pode falhar, porque Ele jurou pelo próprio nome dEle. É por causa da aliança que Ele fez que nós seremos socorridos. E ao acharmos nele, em Deus, e não em homens, não em partidos políticos, não em ideias, a misericórdia, nós receberemos tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos seguindo com a nossa vida. Colocar a nossa esperança no Senhor é o que nós devemos fazer. Mas antes de começar a aplicar, deixa eu mostrar para você rapidamente aqui, com alguns textos, como o tema de misericórdia é importante dentro da Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou ler alguns textos, e eles têm a ver com a minha e com a sua vida. Eles têm a ver com o universo e o governo desse universo, e ele tem a ver especificamente com o nosso pecado, que é a causa das misericórdias do Senhor falharem ou demorarem ou se afastarem dos nossos problemas, da nossa vida e dos nossos dias. Diz assim o Salmo 23:6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 32:10. Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço amanhã, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Isaías 33:2. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículo 21. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Salmo 57:10. Quem é sábio, atente para essas coisas, e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 107:43. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115:1. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Isaías 30:18. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Jeremias 32:18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9:18. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8:12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Eu poderia continuar aqui citando vários e vários textos na Escritura sobre esse tema que é tão lindo. A misericórdia de Deus, a intenção e a ação de Deus em cobrir o nosso pecado através do sangue de Cristo, através da aliança que Ele fez, baseado na sua fidelidade no nome dEle, para nos fazer bem, para nos enviar a bondade, para nos estender o seu favor, para nos socorrer em momentos de aflição, para não deixar que nós sejamos destruídos. O tema é vasto, mas nós vamos aplicar e nos prender apenas nos versículos que eu li, no capítulo 3, de Lamentações, do 21 ao 24. Muito bem, queridos, tendo entendido então o contexto aí do capítulo 3 de Lamentações, ou de todo o livro, que é o cerco a Jerusalém por parte do exército aí de Nabucodonosor, né? A dominação, a queda da cidade, o aperto e as dores daqueles dias, né? Segundo os próprios historiadores e segundo a própria Escritura, foram dias terríveis, ilustrando para nós com os dias em que nós estamos vivendo, mas também com toda a nossa vida, porque nós vamos precisar ter esperança, né? Até o último momento em que nós aqui estivermos. Nós vamos precisar esperar em Deus. Nós vamos precisar, nós que cremos, que Deus seja fiel para conosco. E, portanto, entender esse tema da misericórdia de Deus vai nos fazer muito bem. Vai fazer muito bem para a nossa alma, vai fazer muito bem para a nossa fé. Porque entendendo a questão da misericórdia, nós não vamos achar que Deus é aquele que deu corda no mundo e foi embora. Nós vamos saber e entender através do poder da Escritura que Ele está presente na nossa vida, que Ele não se afasta de nós, que Ele nos socorre quando nós clamamos, que Ele se importa conosco, que Ele liga para aquilo que nós estamos enfrentando. E que para nós que cremos não convém e não compensa e não se deve colocar então em outro a nossa esperança, ou atribuir a outro o nosso socorro, e louvar a outro, ou a alguém, ou qualquer coisa, por aquilo de bom, ou difícil, ou ruim que nos acontece. Então eu separei aqui para aplicar para nós, né, tendo entendido o contexto, em três partes, em três blocos baseados nos versículos que nós lemos. E eu queria trazer para você, primeiro, a ideia de necessidade, a ideia da necessidade da misericórdia de Deus. O poeta, né, ou o profeta vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Diante daquilo tudo que ele está vivendo, diante daquilo tudo que ele sabe que é a sua vida, ou daquilo que está ao seu redor, ele quer, ele precisa, ele necessita trazer à memória dele
trazer ao seu coração, a palavra lá não é memória, foi traduzido como memória, mas a ideia é trazer ao seu ser interior aquilo que pode dar esperança, porque muitas coisas não podem dar esperança. Ou pior, muitas coisas podem dar falsa esperança. Mas somente a misericórdia de Deus pode dar esperança de verdade. Por quê? Porque Deus é fiel. As circunstâncias não são estáveis, a vida não é estável, as pessoas não são confiáveis. Mas Deus é fiel, ele diz. Mesmo em meio ao caos, ele compreende que precisava, tinha necessidade de trazer ao seu coração aquilo que podia dar esperança a ele. Minha pergunta para você, como forma de aplicarmos aí esse ensino de maneira prática na nossa vida: você já compreendeu o que precisa? Você já compreendeu o que precisa da misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você já deseja pensar nessa misericórdia como aquela que sustenta a sua vida? Essa misericórdia que faz com que você não seja destruído, que faz com que você não seja consumido. A misericórdia de Deus que é a causa de você estar aí na sua casa agora, respirando e vendo esse sermão e ouvindo esse sermão. Você consegue já compreender que isso é necessário de se estar, ou de estar no seu coração e no seu entendimento? Durante a história humana, durante a história do pensamento humano, vamos dizer assim, várias teorias ou várias doutrinas, podemos até chamar assim mesmo, fizeram muito mal para as pessoas. Eu queria citar só 3 delas para você entender mais um pouquinho daquilo que eu estou falando, dessa necessidade que nós temos de recorrer à misericórdia de Deus como forma de sustentar a nossa esperança nos dias da nossa vida. A primeira dessas doutrinas que eu quero citar é a ideia aí do fatalismo. O fatalismo, né, era, segundo os seus precursores aí, dizia, né, essa doutrina dizia que os acontecimentos são fixados e com antecedência pelo destino e que certamente eles acontecerão. Veja bem, a pessoa fatalista ou que tende ao fatalismo, ela não desejará ver na misericórdia de Deus o seu sustento, não desejará ver na misericórdia de Deus a salvação da sua vida, a razão de não ser consumido. Uma pessoa fatalista ou que tende ao fatalismo simplesmente se aquietará diante das circunstâncias com a aceitação falsa de que aquilo ali realmente deveria ser da maneira como foi. Não terá forças para orar, não terá forças para seguir adiante, não terá forças para confiar em Deus quando não souber mais o que fazer. Pessoas fatalistas dentro desse cerco de Jerusalém, que é o contexto do nosso texto, certamente se sentariam pelas praças naquele dia chorando e dizendo: é assim mesmo, não tem outro jeito, não tem outra esperança, não tem mais saída. Mas os servos de Deus não são convidados a crer no fatalismo. Os servos de Deus não são convidados a crer num Deus que deu corda no relógio do mundo, do universo e foi embora. Os servos de Deus são, segundo a Escritura e principalmente segundo esse texto que nós estamos meditando hoje, instados e chamados e aclamados, né, a confiar em Deus e na sua misericórdia que se renova toda manhã. Toda manhã da nossa vida, toda manhã da sua vida, quando você acordar, lembre-se disso. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. E tudo aquilo que você vai precisar para viver esse dia, Deus providenciará para você e Ele não vai sair de perto de você. E a única coisa que pode estragar esse seu relacionamento é justamente o pecado que trouxe esses males sobre Jerusalém e que nos afasta e faz separação entre nós e Deus. Mas se nós desejarmos olharmos para Deus como alguém que quer, que necessita firmar a sua fé, colocar a sua esperança, a sua convicção na fidelidade desse Deus, aguardar no seu favor que vem sem nós merecermos, na sua bondade, nós com certeza não seremos fatalistas. Mas também, além do fatalismo, nós temos aí a ideia, né, do sinergismo, que vem aí da ideia de força constante, de motriz, que tem mais a ver com a doutrina protestante, né, mas que também vai nos fazer pensar no homem, né, no homem aí, como aquele que tem a livre ação, o livre-arbítrio, a livre agência, e é o homem dessa forma que pode fazer bem ou mal a si mesmo.
Se o fatalismo nos tira completamente a esperança, o sinergismo, pelo contrário, vai colocar toda a responsabilidade nas nossas mãos. Vai fazer com que nós pensemos que aquilo que vem sobre nós ou deixa de vir sobre nós faz parte da maneira como nós temos vivido a nossa vida. Parece uma coisa boa, mas é uma falsa esperança, porque nós sabemos que não podemos controlar coisa nenhuma. Então, crer que nós podemos dirigir o nosso destino, crer que o nosso diploma, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, o nosso plano de saúde, as nossas amizades, a nossa influência, né? A nossa moralidade, o nosso intelecto, crer que essas coisas proverão para nós tudo que nós precisarmos e elas serão a fonte da nossa esperança, da nossa expectativa, do nosso sustento, não só é um grande pecado diante desse Deus, que é o Senhor sobre todo o universo, né? Nos salmos que nós citamos, nos textos que nós citamos, isso fica bem claro, que a glória jamais deve ser dada a homem nenhum ou a coisa alguma, mas somente ao Senhor que é grande e é fiel, como diz aí o poeta, ou o profeta, no capítulo 3 de Lamentações. O sinergismo vai fazer também que nós quebremos a cara por muitas e muitas vezes. Quando as coisas fugirem do nosso controle, nós não teremos mais razão ou direção para nos voltarmos, porque o nosso coração estará perdido em meio ao seu próprio orgulho e à sua própria vaidade. E por fim, uma que está voltando a estar na moda com uma nova roupagem através da teologia do coaching, né? Que é o humanismo. O humanismo valorizado no saber aí, crítico, né? Voltado para o maior conhecimento do homem, enaltecendo e exaltando o homem até ele conseguir com todo o seu potencial adquirir as condições necessárias e satisfatórias para a sua vida. É mais ou menos aquele, né? Vai lá que você consegue. Vai lá que você consegue. Vai lá que você vence. O Steve Lawson, que é um pastor presbiteriano, né? Norte-americano, ele diz assim: se eu olho para mim, eu me deprimo. Quando olho para os outros, eu me iludo. Quando olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas somente quando olho para Cristo é que eu me completo. É por isso que eu disse para você no começo que esse capítulo 3 especificamente, colocado no centro do livro, formatado de maneira diferente para atrair o nosso olhar, né, para o centro do texto, para o centro do livro, ele é também considerado por alguns como uma profecia a respeito daquilo que Cristo sofreria fora dos muros, não dentro dos muros como esse povo está sofrendo, e apontando somente para ele como a condição, né, ou o motivo, ou a razão da manutenção de Deus com as suas misericórdias sobre a nossa vida. Se hoje nós recebemos o favor de Deus, se hoje a nossa vida não está sem governo, se hoje nós não estamos sem socorro, e se hoje, a cada dia que nós acordamos, abrimos os nossos olhos e respiramos, nós podemos ter a certeza de que seremos ajudados, socorridos, confortados, curados em toda a nossa jornada. Nós devemos isso ao Senhor Jesus, que é a própria misericórdia de Deus, que se entregou na cruz, para que o sangue dele fosse o filtro pelo qual Deus olhasse e continuasse mantendo a sua aliança de bondade e favor para com cada um de nós. Segundo, depois de nós vermos aí a necessidade, eu questionar você se você já sabe que precisa dessa misericórdia, ou se você ainda acredita no fatalismo, no sinergismo ou no seu próprio humanismo como dirigindo a sua vida. Se o seu orgulho e a vaidade que você tem no seu coração ainda não foram esmagados debaixo da cruz de Cristo e você ainda acha que está no comando, sabendo que vai se decepcionar só quando perceber que não está em comando algum, se o primeiro ensino que esse texto nos traz é de que nós precisamos, nós devemos querer trazer ao nosso coração, à nossa memória, aquilo que nos dá esperança, que são as misericórdias de Deus. Eu queria falar em segundo lugar a respeito da causa de nós não sermos consumidos. A causa não é porque nós somos bons, a causa não é porque nós obedecemos a Deus, a causa não é porque nós somos os filhinhos queridos de Deus. Olha para esse texto, ele representa um povo que desonrou a Deus, desobedeceu a Deus, cercado pelos piores inimigos que queriam travá-los e devorá-los, inimigos que queriam destruí-los.
E a causa deles não serem destruídos ou exterminados ou aniquilados, né? A causa são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. E eu queria chamar a atenção para essa causa que move o mundo, para essa causa que move a sua vida, sem às vezes nós mesmos sermos agradecidos ou entendermos isso. A Bíblia diz que esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós servimos, Ele é tão bom, Ele é tão grande, Ele é tão fiel, que Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Da mesma maneira que Ele faz diferenciação ou diferença daqueles que temem a Ele e cuida desses de maneira especial, são as bênçãos advindas da salvação, nós somos os filhos dele tratados de maneira mais carinhosa, vamos dizer assim. Ele não deixa de cuidar do mundo que Ele criou. Ele não deixa de manter, como um dos textos que eu citei para vocês, Ele não deixa de deter a sua mão, esperando que as pessoas se arrependam. Ele não deixa de oferecer a sua graça. Ele não deixa de oferecer o seu perdão. E a expectativa dele é que as pessoas ouçam e se voltem para Ele, porque somente Ele pode salvar. Preste atenção. As misericórdias do Senhor são a causa. Lá no hebraico, mesmo estando em meio ao caos, o hebraico enfatiza, as misericórdias são a causa. Elas não foram a causa, elas não serão a causa, elas são a causa, hoje, agora. E eu queria perguntar para você, querido, se você já sabe da necessidade de se apegar à misericórdia de Deus, se a causa da sua vida é a misericórdia de Deus, como tem sido a sua fé e o seu caminhar? Em que você tem confiado? Quando as coisas dão errado para você, a maneira como você reage a essas falhas, a maneira como você reage diante da vida, das circunstâncias, das coisas difíceis, demonstra para você mesmo, e às vezes até para os outros que estão à sua volta, e que estão à nossa volta, que aquilo que nós professamos não é muitas vezes a verdade que está dentro de nós. Esse poeta, esse profeta, ele está dizendo em meio ao caos, sem saber se Deus o livraria ou não. Deus é grande e é fiel. Eu só estou vivo porque a misericórdia dele se renovou. Eu continuarei esperando nele. Eu continuarei esperando no Senhor. Como está a sua caminhada e a sua fé nos dias difíceis que você tem atravessado? Quando você perde, quando aparentemente você vai ao chão, como é que seu coração reage diante do Deus que você confessa? E diante da falha, né, ou da frase aí, desse poeta, desse profeta que diz para nós, as misericórdias dele continuam sobre mim. Como você tem reagido? Então, por fim, né, depois de falar dessa necessidade da causa, eu queria falar da razão de as misericórdias do Senhor serem tão importantes. O texto diz para nós, elas se renovam a cada manhã. Quando Jesus diz no Evangelho de Mateus de que basta ao dia o seu próprio mal, Jesus estava nos livrando, nos abençoando de saber o futuro, de saber as coisas que virão e de podermos confiar em Deus, de que se nós vivermos o dia de hoje, que é o que nós temos, confiados no seu favor, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor por nós, nós poderemos descansar neles e não perder a nossa esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos confundidos, porque elas se renovam a cada manhã. O que esse poeta quer dizer com isso? Que a cada dia que nós acordarmos, nós podemos nos encher de fé, nós podemos nos encher de esperança, porque as mãos daquele que dirige todas as coisas, as mãos que ninguém pode deter, elas estarão a postos para nos guiar, para nos abençoar e para nos sustentar enquanto nós estivermos vivendo. É isso que significa cada amanhecer na vida do cristão. Se você acordou, tenha certeza, aproveite o dia nas misericórdias do Senhor, porque Ele já tinha planejado esse dia antes mesmo de você nascer. E aí eu queria perguntar para você, como será o seu amanhã se você o receber de Deus? Quando você acordar pela manhã, respirar, abrir os seus olhos, em quem vai estar a sua esperança? Em quem vai estar a sua confiança? Em quem você vai buscar socorro, auxílio, direção, sabedoria, temor, vontade, para poder realizar as coisas que você tem que realizar? Será nos homens? Será no seu dinheiro? Será na sua inteligência?
Será na sua beleza? Será nos seus conhecidos? Ou será somente na misericórdia desse grande Deus? Nós vemos isso e esse entendimento a partir do versículo 25 do texto que nós não lemos. Mas ele produz uma mudança de vida, mesmo em meio ao caos. Ele traz força, ele traz renovo para aquele poeta, para aquele cidadão aqui, para aquele indivíduo que está representando a todos nós diante das dificuldades. É a visão sobre a vida agora, não mais a partir das circunstâncias do caos, não mais desencorajada, mas um olhar do ponto de vista misericordioso de Deus e da certeza da vitória, não mais da tragédia, mas da certeza do socorro de Deus, que é necessário para nós continuarmos seguindo em frente. A mão poderosa de Deus está conosco. O seu favor se renovou sobre a nossa vida. Se nós temos a misericórdia de Deus ao nosso lado, se nós temos a mão de Deus a nos abençoar, nós não precisamos de mais nada. Todas as coisas que nós necessitarmos para vencermos o dia, chamado hoje, aquele que Deus nos dá, aquele sobre o qual Ele renova a sua misericórdia, todas as coisas que nós precisamos serão dadas por Ele a nós, até as dores que nós precisarmos para nos tornarmos melhor. E nada pode demover, nada pode fazer com que essa misericórdia saia de sobre nós. E é isso que o poeta nos ensina quando ele diz: grande é o Senhor, Ele é fiel, a sua fidelidade é grande, assim como Ele. Ou seja, nada pode fazer com que esse Deus mude a intenção de ser abençoador para com você e para comigo. Eu não sei se você já assistiu, mas tem um filme que eu gosto muito com Mel Gibson, chamado Coração Valente, um filme bem antigo. Uma das últimas cenas ali, depois de ter lutado tanto para se libertar, depois de ter lutado tanto para que o país dele, no caso a Escócia, desse certo, ele é capturado então por aqueles que são mais fortes do que ele. E a sua esperança está bem abatida, bem fraca. Ele já tinha perdido o seu amor, já tinha perdido a sua carreira, vamos dizer assim, no filme, E ele é deitado numa mesa de tortura medieval, e o carrasco chega para ele e diz para ele assim: grite por misericórdia e você morrerá mais rápido. É uma cena chocante no filme, Não sei se você já assistiu. Mas quando ele está sendo ali extirpado, quando ele está sendo ali rasgado pelo meio, pelo torturador, pelo carrasco, é emocionante no filme porque ele grita a palavra liberdade ao invés de misericórdia. E eu queria encerrar dizendo para você o seguinte: é um bonito filme. E realmente, muitos anos depois dele ter morrido, o filme é baseado em um personagem que existiu lá, não se usa o mesmo nome, mas alguém que lutou pela libertação da Escócia, o país vai conseguir aquilo que almejava, ainda que não de maneira plena, mas vai conseguir seguir adiante. Mas eu queria usar a ilustração desse filme para você e dizer para você: não gritar liberdade. Não há ninguém livre. Não há ninguém realmente livre nessa vida. Só há homens escravos do seu pecado, achando que são livres, e outros se escravizando para conseguir uma liberdade que não durará, porque nós somos prisioneiros da morte e nós não conseguimos escapar dessa prisão. Só há um jeito de nós vivermos a nossa vida aqui e vivermos para sempre debaixo da bênção e do favor de Deus. É crer na sua misericórdia. É crer que nós não merecemos. É crer que nós cometemos pecados por pensamentos, palavras, ações, por omissões. Nós deixamos de fazer o que Deus quer. Nós nos desagradamos, nós agravamos a sua ira sobre a nossa vida. A mão dele, pesada, está vindo muitas vezes sobre as pessoas. E elas não se moldam, elas não se quedam, elas não se quebrantam. Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Mas só há um lugar para nós escaparmos da condenação, da dor, da morte. E é essa misericórdia. Não devemos gritar liberdade sendo escravos, mas devemos ser escravos da misericórdia de Deus e servos de Deus para podermos ser livres. O bispo Riley dizia: na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega para misericórdia tem a ver com ser eleito, ser escolhido,
para durante o tempo da sua vida reconhecer que sem esse favor de Deus, sem a misericórdia dele, muito em breve, nós sofreremos a sua ira e a sua condenação. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer, em meio aí a esse contexto de eleição, de escolha da parte de Deus para com pecadores, ele vai dizer que Deus, ele tem suportado os vasos de ira, que ele tem reservado desde o princípio, para poder derramar a sua ira no tempo final. Da mesma maneira que ele tem preservado e cuidado dos vasos de misericórdia, que são aqueles que entendem a necessidade de correrem para essa misericórdia. São aqueles que entendem o não merecimento, mas o sustento que essa misericórdia traz. E correndo para a cruz de Cristo, encontram nela esse perdão. O Wallace, no filme que eu citei, ele grita, liberdade. Não encontra misericórdia e não encontra salvação. O personagem que representa esse capítulo 3 no Novo Testamento grita, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Conquista para si o favor de Deus. Conquista para todos nós a vitória eterna. Conquista para todos os pecadores o perdão e a certeza de que o favor de Deus se renovará a cada dia em que nós estivermos vivos. Quero trazer a memória, quero trazer ao meu coração aquilo que me pode dar esperança. Não qualquer coisa, mas o que pode de verdade. O que é isso? As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E se amanhã ela se renovar sobre a minha vida, eu não mais viverei de uma maneira que desagrade a esse Deus e que afaste de mim o seu favor e a sua bondade. Ele é grande, ele é fiel, e eu quero também ser fiel para que não morrer por mim em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e que em meio ao caos ou em meio a uma vida tranquila, nós possamos compreender sempre de que quem nos salva, nos sustenta, nos socorre e nos mostra o caminho a seguir não é ninguém mais do que aquele que envia sobre nós a sua misericórdia, o Senhor Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e que o seu coração seja inclinado a pensar nessas coisas. E esse poeta e profeta pensou nos dias em que o mal o cercava. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos por sua misericórdia, Senhor. Segundo esse texto, elas são a causa, ó Deus, de nós não sermos destruídos. Elas não têm fim, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que creem. Elas se renovam a cada manhã e quando nós acordamos a cada dia, nós podemos ter a certeza, Deus, de que o Senhor cuidará de nós e continuará conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor, por podermos entender no nosso coração de que nós não merecemos isso, mas porque o Senhor é fiel e nós não somos, e o Senhor é grande e nós não somos. Só por isso, ó Deus, o Senhor continua enviando sobre nós e olhando para nós, ó Deus, como alvos da Tua bondade, da Tua graça e do Teu amor. Muito obrigado por Jesus, que conquistou para nós naquela cruz, com o Seu brado, ó Deus, e vertendo o Seu sangue e entregando a Sua vida, a misericórdia que nós precisamos para todos os dias, até o dia final, quando nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre contigo. Não mais com problemas, não mais com dores, mas plenos de alegria, ó Deus, e de gratidão nos nossos corações. Louvamos o Teu nome e clamamos por Tua bênção, ó Deus, para essa semana que se inicia. Se nós formos agraciados pelo Senhor com mais um dia de vida, que ao abrirmos os nossos olhos, nós possamos Te louvar porque a Tua misericórdia se renovou, Senhor. E confiados na Tua fidelidade, que nós possamos erguer os rostos, ó Deus. Que nós possamos fortalecer o nosso coração e que nós possamos seguir em frente, fazendo tudo aquilo que traz glória ao Seu nome e engrandece a Tua imensa salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja, recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós Ele levante o rosto e vos dê a paz. Deus abençoe e tenha todos uma boa semana.